Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta. Vamos meditar na palavra de Deus e hoje eu vou mudar um pouquinho de livro. Hoje nós vamos para Provérbios. Nós vamos aprender um pouco hoje nesta sabedoria personalizada, personificada, que nós encontramos na palavra de Deus. Provérbios capítulo 8. Nós vamos ler aqui os versículos 23 a 30 e vamos, já que nós temos esse pouco de informação a respeito dos livros sapienciais, os livros de poesia, de sabedoria, vamos aproveitar e aprender lendo esta palavra. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. Antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados. Antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem ao seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Meus amados, a personificação da sabedoria. No primeiro versículo deste capítulo diz: não clama porventura a sabedoria e a inteligência, não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz. A inteligência clama, a sabedoria se faz ouvir. E o pensador, ele expõe algo poeticamente que seria impossível de outra forma, a não ser que Deus tivesse realmente inspirado um profeta para fazer isto como profecia. Mas Deus se serve da sua criação, da humanidade. Deus se serve como Ele quer. Deus usa as pessoas que Ele quer. E Deus dá a inspiração que Ele quer. O poeta foi inspirado a falar em nome da sabedoria, descrevendo algo da eternidade. Desde a eternidade eu fui ungida. A sabedoria expressando. Desde a eternidade que eu tenho uma ação permanente e tremendamente importante, extremamente admirável, porque eu estive no começo de tudo. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Nós louvamos a Deus, nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que a terra vai passar. Está escrito, os céus e a terra passarão. A terra vai passar, porque tudo que teve começo terá fim.
tudo que tem começo tem fim, a terra vai passar. E aqui a sabedoria falando, pela voz da sabedoria, aprendemos que antes de haver abismos, eu fui gerada. Antes de haver fontes de águas. Antes que os montes se firmassem. Antes que os outeiros fossem criados, eu fui gerada. Então a sabedoria, ela dá um testemunho de estar presente quando Deus fez cada parte da sua criação. É uma grandeza, pelo menos para mim, que gosto da Escritura e gosto dessa coisa maravilhosa que parece escapar a tudo que o ser humano consegue, no versículo 26. Ainda ele, aqui o pronome, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. É lindo, é maravilhoso. Na verdade, a sabedoria é de Deus. Não existe nada mais sábio, ninguém mais sábio do que o próprio Deus. E as Escrituras, como uma maravilha oferecida pelo Espírito de Deus para nos dizer, para nos falar, numa linguagem poética, o começo de tudo. O Senhor é o autor de toda a criação e a sabedoria estava em toda a criação. Está em toda a criação. A sabedoria divina aqui é personificada como apenas um acessório para a divindade. Eu acho maravilhoso. No versículo 27 diz, quando ele preparava os céus. A Bíblia, desde o princípio até o fim, fala de céu e céu. Os céus, porque existem os céus físicos, passageiros, e existem os céus eternos. A morada de Deus e dos seus exércitos. É algo profundo, é maravilhoso e vale a pena. E nós só temos isto nas Escrituras. Com esta pureza, com essa simplicidade, nós só temos na Bíblia Sagrada. Quando ele compassava ao redor da face do abismo, eu acho maravilhoso. Quando ele compassava, existe uma profissão, várias profissões, mas uma profissão que usa o compasso. E o sujeito quer um círculo perfeito, ele fixa o compasso e gira. E aqui está falando deste círculo perfeito, o globo terrestre, a criação de Deus. Quando ele compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo. É muita sabedoria, é algo grandioso e vale a pena a gente ler, ouvir, aprender e glorificar o Senhor. O último versículo diz, eu estava com ele e era seu aluno. Ou seja, a sabedoria personalizada não se sobrepõe ao Criador. Ainda coloca o Criador numa posição tão profunda e tão alta que a sabedoria se apresenta como aluna de Deus. Que Deus possa abençoar, meus irmãos, as nossas vidas
que nós possamos também buscar sabedoria, não para tornar-nos especiais aos olhos da gente mesmo, não para nos apresentar como sendo superior a quem quer que seja, mas para andar na presença de Deus. A sabedoria ensina a gente a se desviar do mal, cultivar o bem, amar o próximo, servir a Deus, bendizer o Senhor e ter prudência. A sabedoria e a prudência são irmãs. Deus abençoe e guarde as nossas vidas. Bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua ajuda. Obrigado por toda a tua bondade, Senhor, para conosco, criando os céus e a terra, criando, meu Senhor, toda a estrutura necessária para a humanidade e para a igreja. Bendito Senhor. Pai querido, abençoa os meus irmãos, crianças, jovens, adultos, idosos, ministros. Toma em tuas santas mãos, Pai, as nossas vidas. Em o santo nome de Jesus Cristo te pedimos. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!